Boa noite, meus amigos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. É mais uma segunda-feira, mais um encontro que temos marcado para estudarmos o Livro dos Espíritos e assim darmos o início, né, da nossa semana, o primeiro dia útil da semana. A nossa semana, né? Com esse livro nas nossas mãos, com essa oportunidade de estudarmos, de tomarmos conhecimento desses ensinamentos que nos são trazidos. E assim, né, galgar e assim almejar um degrauzinho maior, por menor que seja, por mais estreito, menos elevado que esse degrau seja, mas que seja sempre um uma crescimento, ascensão. uma ascensão, né? uma evolução, né, Célia? E com essa oportunidade que nós estamos nos dando, nós temos certeza de que começamos a fazer essa caminhada, porque esses ensinamentos eles não nos chegam para guardarmos como conteúdo. Não é para falarmos assim, estudei o Livro dos Espíritos. Não é isso. É para estudarmos, assimilarmos e assimilarmos. E trazer esse contexto, né, Célia? Esse entendimento trazer para as nossas vidas. Porque exatamente. É assim que nós vamos poder discernir. Isso eu posso, isso eu não posso. Ou melhor, eu não até devo, posso, mas não não devo. É o que disse Paulo, né, Célia? Paulo disse que tudo nos é permitido. Exatamente. Tudo. Mas nem tudo nos convém. Nos convém. Então, esse livro nos dá, não só esse livro, o Livro dos Espíritos, mas esse conjunto da codificação de Kardec que ele nos deixou, nos dá esse embasamento para fazermos as melhores escolhas. E falar, né, Célia, como você falou, desculpe interromper, mas como você falou aí, não só nesse livro, mas na codificação, da grande importância, né, Célia, do estudo do Livro dos Médiuns, do estudo do livro do Evangelho, da Gênesis, né, do céu e inferno, que vai trazer esse conjunto de entendimentos para nós. Então, que vocês não se contentem só com o Livro dos Espíritos, não. Procurem aqui na nossa casa também os outros estudos, né? Que vocês possam aprimorar um pouco mais. Porque, Nivaldo, é o que a gente sempre fala, né? Nós temos... o estudar é para sempre. É verdade. O estudar é para sempre. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no Cristo Consolador, se eu não me engano, no capítulo 6... É isso mesmo. O primeiro mandamento. Amai-vos, né? Amai-vos. O segundo mandamento. Instruí-vos. Então, esse aprendizado, esse ensinamento, a gente tem que ter. É constante. Pediram para o Chico perguntar a Emmanuel, né, no mundo espiritual, qual é a novidade no mundo espiritual? O que vocês estudam aí, né? Qual é a novidade? E aí, qual foi a resposta de Emmanuel? O Evangelho segundo o Espiritismo. Eles estudam lá o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse Evangelho que nós temos em nossas mãos. Ou seja, o estudo ele nunca vai cessar. Nós tivemos um início, né, nesse nosso estudo, que já vamos fazer 2 anos, não é isso, 2 anos, né, Sara? Mas ele não tem fim. Esse estudo não tem fim. Quando chegarmos ao final na última questão, na 1019, nós vamos voltar à primeira e aí nós vamos perceber que temos outro entendimento. Outra visão. E aí a gente fala assim, mas eu não tinha entendido dessa maneira. É porque é assim, cada vez que a gente
persiste, persevera no estudo, a gente vai dilatando os nossos conhecimentos e a visão que a gente tem das coisas. E é por isso, Célia, que Emmanuel diz que estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, no plano espiritual, só que com muito mais aprofundamento, com muito mais entendimento que nós. Mas eles ainda estudam, porque são ensinamentos de Jesus. Né? Então, e esse Consolador, Jesus nos disse que ficaria para nós para o resto dos nossos tempos, das nossas vidas. Então, é com muita alegria mesmo, que eu e Nivaldo temos esse compromisso de estarmos aqui todas as segundas-feiras com vocês e com esse livro. Então, para dar início, vamos fazer a nossa prece, pedindo sempre e agradecendo sempre a Deus, nosso Pai. Pedindo a sua proteção, Pai, porque vamos sempre necessitar dela. Pedindo a sua luz, porque precisamos dessa luz iluminando esse caminho que precisamos percorrer. E te agradecendo, Pai, pelo dom da vida, te agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui encarnados, te agradecendo, Pai, por estarmos aqui, hoje reunidos, com todos esses amigos encarnados e esses amigos desencarnados, que aqui se achegam, que protegem, que nos envolve nas suas vibrações, que nos intuem para que possamos assimilar com mais proveito esses ensinamentos. E te agradecemos, Pai, pela oportunidade de levarmos a todos esses irmãos que ainda não têm esse entendimento, que necessitam tanto quanto nós desse aprendizado. Pai, a nossa gratidão por estarmos aqui, a nossa gratidão pela vontade férrea que já temos de querer nos melhorarmos. Esteja conosco, Mestre Jesus, esteja conosco, nossa Mãe Maria, esteja conosco, nossos mentores e todos esses amigos que tanto nos ajudam nessa jornada. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Em que diz assim, vocês estão vendo essa imagem, né? E diz assim, para cada vontade de reclamar, pense num motivo para agradecer. Isso é para a gente, né, Nivaldo? Todas as vezes em que a gente olhar e falar, poxa, a vida está chovendo. Poxa, a vida está fazendo muito sol hoje. E a gente reclama de tudo. A gente reclama de tudo. Reclamamos de tudo. Se tiver, está sol, porque está muito sol. Se chove, está muito chuva. Frio, calor. Mas aí, quando a gente reclamar da chuva, por exemplo, hoje, por exemplo, ontem estava fresquinho, né? Hoje está chovendo, fazendo um sol. Vamos pensar assim, mas obrigada por estar reparando esse tempo, por estar falando. Então, para cada vontade, olha, vontade, não é manifestar a vontade, não. Quando eu pensar em reclamar, vamos agradecer. E o universo, né, Célia, ele nos devolve exatamente o agradecimento, né? Quando a gente percebe, entende isso, que reclamar reclamar, é fazer novamente, reclamar. Então, quando a gente percebe que a gente, parando de reclamar e começando a agradecer, o universo começa a nos devolver tudo aquilo que a gente está agradecendo, a gente não quer mais reclamar, não. E é só uma questão de começar. Quando eu tiver vontade de reclamar, eu me seguro. Perfeito. Eu agradeço o dom da vida. É isso aí, né? Perfeito. Que bom, Célia. Então, que bom, né? Retornando aqui ao nosso livro, né? Nós estamos... Célia, tem sempre gente chegando, né? Pela primeira vez.
Graças a Deus, graças né? a Deus, né? Graças a Deus. Nós estamos no capítulo 8 do Evangelho, na questão 431. Mas nesse capítulo 8, Célia, nós falamos sobre a emancipação da alma. Então aí Kardec começa, né, a investigar o sono e os sonhos. Então ele nos diz que nós, quando dormimos, o nosso espírito se desdobra. O corpo físico dorme, o espírito se desdobra. Ou seja, ele sai. Isso, é isso que eu ia falar. Sai. Esse desdobramento... É um passeio, é uma viagem do nosso, né, espírito. Isso. Ligado ao cordão de prata, não é um desencarne. Depois ele nos fala sobre visitas espirituais entre pessoas vivas. Então, nesse desdobramento, nessa saída do nosso espírito, ele pode se encontrar com espíritos de pessoas que já viveram ou almas de pessoas que ainda estão encarnadas e travar entendimentos, troca de informações e tudo mais. Porque assim como o nosso espírito tem essa oportunidade de desdobramento, dessa liberdade maior fora do corpo físico, o espírito encarnado também tem. O outro espírito encarnado também tem essa. Todos os espíritos têm essa oportunidade. E quando nós saímos desse desdobramento, quando esse espírito sai desdobramento, para onde ele vai? Para onde ele melhor lhe apraz. Né? Se ele gosta de futebol, ele vai aos campos de futebol. Se ele gostar de bebida, ele vai para os bares. Se ele gostar de aula, de estudo, ele vai para uma biblioteca, vai para as palestras. Então, isso vai depender da vontade desse espírito. Depois, Kardec nos fala sobre transmissão oculta do pensamento. Nós falamos, né? É aquela situação em que a gente está conversando com uma outra pessoa e falamos juntos a mesma coisa. A mesma coisa. É quando a gente liga para alguém e aquela pessoa diz, puxa, fulano, eu ia fazer isso agora, ia ligar para você agora. E tem muitas das vezes, né, Nivaldo, que a gente fala assim, eu ia falar isso. Ia falar isso. Né? Cara, eu pensei. Então, essa transmissão de pensamento, Kardec nos fala que é a transmissão de pensamento dos nossos espíritos. Eles se comunicam. Aí, Nivaldo, a gente não vai dar para nos aprofundarmos, mas a gente não pode esquecer que nós somos energia. Energias, perfeitamente. Então, essa transmissão de pensamento são energias que são liberadas e... Perfeito. Entende? E por aí, isso Célia, que se dá. Kardec traz depois falando sobre letargia, catalepsia e mortes aparentes. Aí nós vimos que a letargia é aquele momento em que há uma paralisação total do nosso corpo físico. Todas as funções orgânicas param. Aí é uma aparente morte. Se assemelhando a uma aparência de uma morte. De uma morte. É o caso... Foi o caso de Lázaro. Lázaro não estava morto, a Célia falou isso aqui, contou toda, né? Isso. Jesus, quando chegou, ele percebe que Lázaro estava simplesmente num fenômeno letárgico e ele então chama Lázaro. E Lázaro levanta todo trôpego, porque estava 3 dias sem se alimentar. Normal. Também tem o outro caso, a filha de Jairo. Filha de Jairo, isso tudo está na Bíblia. Está né? na Bíblia. E nós tivemos casos que aconteceram agora na nossa contemporaneidade, né? Aquele ator Sérgio Cardoso, nós comentamos aqui, que foi sepultado e estava letárgico e só foi descoberto isso depois, né? Depois Kardec nos fala sobre sonambulismo, é onde nós estamos agora. E aí o sonambulismo, Célia, só para a gente relembrar, é um fenômeno que ocorre com algumas pessoas que se levantam dormindo, caminham, falam e realizam algumas atividades durante o sono. E normalmente não se recordam disso ao despertar. Esse assunto está um pouco mais aprofundado, ou bem mais aprofundado no Livro dos Médiuns, né? No capítulo 14.
Porque Kardec fala sobre médiuns sonambúlicos, que é uma porque qualidade de médium. Né? Sonambulismo é um aspecto da mediunidade. Perfeito. E aí você até tinha comentado no programa passado sobre essa alegoria que a gente faz do sonâmbulo. Sim, isso é importante a gente comentar, porque normalmente, quando se fala em sonambulismo, a gente vem logo aquela ideia que a mídia passa para nós, daquela pessoa com os braços assim erguidos, andando, e muitas das vezes até correndo risco. Né? E aí a gente tem essa ideia, né, que tem que trocar a janela, fechar a porta, porque o sonâmbulo ele pode se projetar. E a gente sabe que isso não ocorre. Não ocorre. Isso não ocorre porque o sonâmbulo ele está sendo guiado pelo seu próprio espírito. E o espírito não tem nenhuma intenção em prejudicar o seu corpo físico. Até porque ele precisa desse corpo. Pelo contrário, ele vai proteger esse corpo físico. Então, essa alegoria, essa lenda de que o sonâmbulo, ele pode se projetar de uma janela, ele pode... Isso não acontece. Não é sonambulismo. Kardec também, Célia, fala em 2 tipos de sonambulismo. O sonambulismo natural e o sonambulismo mediúnico ou magnético. O que é o sonambulismo natural? É quando a pessoa dorme e o espírito se desloca, né? E esse espírito comanda o corpo físico. Então, o sonambulismo, a mediunidade sonambúlica... Natural? É o nosso espírito comandando o nosso corpo físico. O nosso corpo, ele está em estado... sono, né? Tá em sono, tá em transe. Em repouso, em transe. E o espírito continua comandando ele como o que ele deve e o que ele não deve fazer. O que ele deve falar, o que ele faz fala e faz. E esse é o sonâmbulo natural. O sonambulismo magnético ou mediúnico é quando há um outro espírito. Então, há o sonâmbulo, o espírito do sonâmbulo e um terceiro espírito. Isso. Que vai orientar o espírito do sonâmbulo para que ele fale. E você deu o exemplo Nós falamos sobre um caso que Kardec traz para nós no Livro dos Médiuns, de um rapaz, 14, 15 anos. Ele tem essa mediunidade do sonambulismo e ele, quando então está sonambúlico, ele consegue diagnosticar doenças. Porém, há um caso em que ele diagnostica a doença e aí perguntam para ele qual o medicamento. E aí ele diz que não pode dizer qual é o medicamento porque o seu anjo, doutor, o doutor não está presente. Pessoal, daí é que se descobriu que ele tinha, então, esse terceiro espírito ou esse outro espírito que orientava, que dava, então, qual era o medicamento. Né? Era esse é o magnético. Ele, como sonâmbulo natural, ele diagnosticava. Mas ele precisava, então, do segundo espírito, do terceiro espírito, para poder dizer qual o medicamento. Então, são esses 2 tipos de sonambulismo que nós vimos no programa passado. E aí, feita essa revisão, né, a gente está na questão 431. Kardec pergunta, então, qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo e como pode ele falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília, que estão até acima de sua capacidade intelectual? Nós já falamos que quando na mediunidade, quando no sonambulismo natural, o espírito se desloca, ele acessa a conhecimentos de outras vidas. Há conhecimentos que estão lá latentes, guardados
no seu entendimento. E muitas das vezes esse conhecimento é altamente intelectual. Intelectual. Que agora, nessa encarnação, a gente vai olhar para aquela criatura e vai falar assim, não, mas ele não tem condições Célia, de falar se você isso. tivesse sido médica em outra encarnação, você num processo sonambúlico, você ia acessar esses conhecimentos e ia, então, dar... nós iríamos perguntar, mas como é que pode a Célia falar sobre esse assunto com tanta profundidade se ela nessa vida não foi médica, ela teve uma outra atividade? E tem casos, né, Nivaldo, do sonambúlico falar línguas. Com certeza. Ele não sabe muito mal, ele sabe falar o português. E aí ele fala outras línguas. Fala línguas que a gente sequer ouviu falar, conhece, não tem nem ideia do que seja. Mas é porque ele viveu, ele Como tem que a gente vai entender isso? Esse conhecimento ele adquiriu em vidas passadas. No processo do sonambulismo, o espírito se desloca, acessa esse conhecimento e traz para o corpo físico ali que está sendo monitorado por ele. Mas tem uma outra situação que pode gerar dúvidas. Porque nós comentamos aqui sobre o sonho que a gente esquece. Sim. Né? A gente acorda e não lembra do que sonhou. É diferente nessa capacidade, nessa mediunidade sonambúlica. Porque é permitido a ele a acessar isso. Tem uma finalidade útil e séria. Que ele acesse. E a gente também não pode esquecer que nesses momentos de desdobramento, nesses momentos em que o espírito adquire essa liberdade maior, tudo nele se amplia. A gente não pode esquecer isso, né? Exatamente. Que no mundo espiritual, os nossos sentidos, as nossas percepções são mais abrangentes. Ele acessa essa bagagem de conhecimento que normalmente, num sonho normal, a gente não acessa, não acessaria. Bom, mas a essa pergunta, Kardec então responde, né, Célia? Isso a gente já viu semana passada. Já vimos. Né? É só para que a gente vá para a nota de Kardec. Acontece que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que imaginais. Ou vidas passadas. Pois é, né? A gente não sabe quais foram as experiências que ele já teve. Já arquivou. Né? Estes apenas dormitam, esses conhecimentos dormitam, porque seu envoltório é muito imperfeito. Para que ele possa relembrá-los. Então, a gente, quando encarnados, o nosso envoltório é muito rudimentar, não permite que o nosso espírito acesse os conhecimentos de vidas passadas. A gente não... o fato de estarmos aqui, ocupando esse corpo físico agora, não nos permite olhar além daquela parede. E fora desse corpo físico, a gente vai... amplia a nossa visão. Então, o nosso corpo físico, ele nos limita. Sem contar, né, Célia, que nesse processo também há uma programação reencarnatória. Claro, né? Que vai nos limitar ao que a gente pode ou não lembrar. Né? Bom, continuando. Mas, definitivamente, o que é ele? Espírito como nós, que se encontra encarnado na matéria para cumprir sua missão. E o estado no qual entra desperta-o desta letargia. Já te temos dito frequentemente que vivemos várias vezes. Tivemos centenas de encarnações. Não tem como a gente... dimensionar, né? Falar qual é a idade do nosso espírito. Não tem. Está além das nossas possibilidades. E conhecimentos. E eles dizem que são coisas que não interessam. A gente não Também tem como ter conhecimento né? disso agora. É esta mudança que o faz perder materialmente o que pôde aprender numa existência precedente. Ao entrar no estado que chamais de crise, ele se lembra, ou seja, crise sonambúlica, né? A manifestação. A manifestação sonambúlica. Ele se lembra,
mas nem sempre de maneira completa. Ele sabe, mas não poderia dizer de onde vem o que sabe, nem como possui esses conhecimentos. Passada a crise, toda a recordação se apaga e ele retorna à obscuridade. Então, num processo sonambúlico, a pessoa vai falar coisas que estão além do seu conhecimento atual, mas ele não sabe de onde está vindo isso. Não sabe de onde está vindo. Ele não sabe, mas ele tem essa informação nos seus escaninhos, nos seus arquivos. Depois, passado a manifestação sonambúlica, ele vai esquecer de tudo, até do que falou. Kardec, então, faz um fechamentozinho, né, Célia? Célia vai ler É a nota de Kardec. Nota de Kardec. Mostra a experiência que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos que lhe transmitem o que devam dizer e suprem a incapacidade que denotam. Nós vimos aquele caso... Kardec, eu acho que vai falar exatamente nessa nota, Célia, do que ele fala no Livro dos Médiuns. Então, vamos continuar na nota e qualquer coisa a gente volta. O espírito do sonâmbulo vê o mal, outro lhe indica o remédio. O que nós falamos aqui, Kardec traz esse exemplo, esse acontecimento, né? Ele narra no Livro dos Médiuns. Então, lá em cima, né, também, os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos. E aqui Kardec nos diz, o espírito do sonâmbulo vê o mal, vai fazer o diagnóstico. O outro lhe indica o remédio para combater aquele mal. Essa dupla ação é, às vezes, patente e se revela, além disso, por essas expressões muito frequentes. Dize-me que diga. O espírito está perguntando. Me diz o que eu vou falar, o que eu digo. Ou proíbe-me que diga tal coisa. Então, ele é, vamos dizer, ele é assessorado por um outro espírito, ele é orientado por um outro espírito. O que pode ser, né, Célia, ou normalmente, né, numa manifestação dessa, de um transe sonambúlico, que haja pessoas interessadas em fazer determinadas perguntas ao sonâmbulo, e nem tudo ele vai saber ou poder. Né, Valdo, não é nem só ao sonâmbulo. A todos, né, Célia? A todos. Todos os casos dos fenômenos mediúnicos, né? Não é tudo que é permitido. Que a gente também sabe. Não é tudo que a gente tem que saber. É verdade. O que também nós não podemos saber não nos diz. Não é tudo que a gente também deve perguntar. Não, mas a gente pergunta, né? Normalmente a gente quer saber de coisas, fúteis, né? Particularidades, exatamente. E a gente sabe que as comunicações útil e séria, elas não têm assim uma direção exclusiva, de exclusividade. Não tem. Né? Neste último caso, quando os espíritos dizem, né, dize-me que diga, ou proíbe-me que diga tal coisa, neste último caso, há sempre perigo em insistir-se por uma revelação negada, porque se dá aso a que intervenham espíritos levianos, que falam de tudo sem escrúpulos e sem se importarem com a verdade. Isso é sério, né, Célia? Tá vendo? Você, nossos companheiros, né, de estudo, e Nivaldo, a importância desse estudo. Né? Por que a gente vai ficar... temos contato com o espírito sonambúlico
e a gente faz uma pergunta de cunho pessoal, de interesse pessoal, e ele nos diz, isso eu não posso responder, ou isso não me é permitido responder, e eu fico ali insistindo, insistindo, insistindo. Eu corro o risco de ter um outro espírito. Não esse. Não esse. Não esse espírito sério. Um outro espírito leviano e que vai, que não tem escrúpulo nenhum e que vai me fornecer a informação que eu curiosamente quero e muitas das vezes ela não vai corresponder à verdade. Então a gente precisa... É fundamental, né, Célia, que a gente tenha sempre esse cuidado, né, nessas comunicações mediúnicas, de sabermos o que a gente vai querer perguntar. Porque normalmente, né, Nivaldo, é assim, eu vou casar, eu vou ganhar na loteria, a Mega Sena estava acumulada aí, eu vou ganhar... eu vou comprar aquela casa. E a gente fala, né, Célia, Kardec traz no Livro dos Médiuns aquelas 3 tipos de comunicação, né? A comunicação séria, a comunicação instrutiva e a comunicação frívola. Então ele começa a falar sobre a comunicação frívola. A comunicação frívola dos espíritos é aquela que não há comprometimento com a verdade. São espíritos que não têm comprometimento com a verdade. Então a gente precisa saber, primeiro... com que espírito nós estamos conversando. Mas a gente tem que saber o que é verdade e o que não é verdade. E é esse estudo que vai nos... dar essa orientação. Dar esse embasamento, isso né? da importância do estudo. E aí ele traz a segunda comunicação, que é a comunicação séria. A comunicação séria é aquela que é trazida por um espírito sério. Sério. Mas ela não necessariamente seja... uma comunicação verdadeira, instrutiva, verdadeira. Pode ser uma comunicação séria, mas dentro do conhecimento daquele espírito. Para ele, é sério, é verdadeiro, dentro do entendimento dele. Mas ele pode estar errado. Pode. Mas ele é um espírito sério. Mas é uma comunicação que não é verdadeira, mas é séria. E a terceira comunicação é uma comunicação instrutiva. Essa sempre será verdadeira e séria. E séria. Então, essa vai sempre passar pelo crivo da razão. Essa exatamente. Sempre. Em qualquer época, em qualquer situação, essa informação, essa manifestação, ela vai ser a mesma. Então, a importância sempre desse estudo do Livro dos Médiuns, do Evangelho e toda a obra da codificação, exatamente para que a gente possa ter esse senso, né, Célia, de análise, para podermos saber por onde andar, o que fazer, como perguntar. Aí, Nivaldo, tendo essa informação, tendo esse conhecimento, nos policiando para aplicarmos isso, vamos errar menos, né? Vamos errar menos, você disse bem, né? Vamos errar menos. A gente porque erra ainda vamos errar. Mas menos. Mas vamos a errar tendência menos. É que a gente erre menos. E eu estava lembrando aqui, Célia, da escala. Aquela pergunta número 100, lá do nosso livro aqui, que é a escala espírita, que dá lá aquelas 3 classes e 10... classe e... Ordem, né? São 3 classes e 10 ordens. Então você veja só quanto tipo de espírito que está entre nós. Então, só voltar lá. Tem os espíritos brincalhões, né? Aqueles que não têm compromisso com nada, eles vão falar o que a gente perguntar. Porque se a gente não faz hora com a cara do outro, a gente não tem essa péssima mania de que o outro está ali chateado e a gente fica fazendo hora com a cara dele. Estamos aqui encarnados. A mesma coisa é o nosso irmão desencarnado. Ele está afim de brincar, ele está afim de fazer hora e vai mexer com a gente. E nós falamos aqui, Célia, por que isso? Porque nós vamos ser, os espíritos são exatamente o que foram as pessoas encarnadas. Claro, se você era uma pessoa brincalhona, sem compromisso com a verdade, você vai desencarnar e o teu espírito vai ser um espírito brincalhão, sem compromisso com a verdade. Né? Então, se você é uma pessoa má, perversa, seu espírito vai ser um espírito mau e perverso. Nós já cansamos de falar aqui no nosso estudo, não é porque
largamos, deixamos esse corpo físico e retornamos ao mundo espiritual, que nos tornamos sábios, que nos tornamos espíritos superiores. Anjos, né? Como costumamos dizer. Que passamos a saber tudo. Não, nós somos exatamente o que éramos aqui. Ao desencarnarmos, nós vamos gradativamente acessar aos conhecimentos que nós adquirimos de outras encarnações. Mas o que a gente ainda não sabe, nós vamos ter que reencarnar para aprender. São aquelas duas asas que a gente fala aqui, Célia. A asa da moralidade e da instrução, do conhecimento, que as duas precisam crescerem para que a gente possa evoluir. Então, vamos continuar, né? 432. 432. Como se explica a visão à distância em que certos... como se explica a visão à distância em certos sonâmbulos? Então, eles conseguem ver além. E aqui, bom, vamos ler a resposta e a gente continua. Durante o sono, a alma não se transporta? A espiritualidade está fazendo essa pergunta, porque eles já responderam anteriormente. Durante o sono, a alma não se transporta? O mesmo se dá no sonambulismo. Porque o sonambulismo tem um espírito igualzinho a todos os outros, que se... qual é a palavra que a gente usa? Se desdobra. Quando se desdobra pelo sono, pelos momentos assim que a gente se desliga, não necessariamente, a gente está dormindo. Se a gente tivesse que dizer qual a diferença do sono-sonho para o sonambulismo, Célia, é que no sonambulismo, o desprendimento do espírito é maior. Ele acessa a outro patamar de conhecimento. Ele fica mais livre para acessar outros conhecimentos no sonambulismo. No sono, durante o sono, ele é mais limitado. A diferença básica é essa. E essa abrangência da visão é o que acontece com o espírito quando chega no mundo espiritual. Exatamente. Né? Todos esses sentimentos são ampliados. Em programas passados, nós já falamos que eu, em espírito, sem estar nesse corpo físico, eu vou saber o que está acontecendo ali atrás. Então, você imagine bem, Célia, o sonâmbulo está aqui e ele começa a descrever uma situação que está acontecendo em um outro local. Em outro local. Outra cidade. Outra cidade, outro país. Como pode isso? Porque o corpo dele está aqui. Ele está ligado a esse espírito. Mas o espírito está lá. E o espírito está dizendo o que ele está vendo lá. E ele está falando aqui. É assim que acontece. Questão 433. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica se deve à organização física ou à natureza do espírito encarnado? Kardec está querendo saber de onde vem esse desenvolvimento dessa clarividência. A clarividência é essa visão que ele tem, né? Então, eles respondem para nós. A uma e a outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito desligar-se, mas mais ou menos facilmente da matéria. Então, a gente sabe que nem todos são médiuns, nem todos nós somos médicos ostensivos. Né? Kardec diz lá no Livro dos Médiuns, todos somos médiuns, de uma forma sutil. Porque aí, Nivaldo, vamos dar uma explicaçãozinha. Médium é o intermediário entre o mundo espiritual e o mundo da matéria. Perfeito. A gente não tem intuição? Perfeitamente. Então... Somos médios. Somos médios.
Porque a gente recebe... Todos nós temos. Influência do mundo espiritual. Todos nós recebemos. Então somos médios. Mas nós sabemos que existem aqueles médiuns, não médicos, né? Médiuns com a mediunidade mais ostensiva. Quais são? Aqueles que psicografam, aqueles que ouvem espíritos e falam, os médiuns psicofônicos, os escreventes, né? Então, os clarividentes, aqueles que veem. Quantas pessoas veem espíritos, né? E há aqueles médios que têm todos, médiuns que têm todas essas. Chico, por exemplo, né? Divaldo escreve, vê, fala, ouve. Mas, então, Kardec aqui, quando ele responde para nós que uma e outra coisa, porque ele pergunta qual é o motivo dessa clarividência, é preciso que o médium tenha essa predisposição orgânica. O médium ostensivo, o médium que vai vir com essa predisposição do sonambulismo, ele tem uma predisposição orgânica. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ele também tem, por isso é que ele diz que uma e outra, ele também tem essa predisposição espiritual, da natureza espiritual. Né? Aí, mas por que alguns espíritos possuem, são dotados dessa natureza e outros não? É de acordo com o que cada um de nós temos que fazer aqui na matéria. Exatamente. É a utilidade que isso nos é dada, esse dom que nos é dado para que possamos desempenhar. Seria o pacote que a gente recebe no planejamento, no nosso planejamento reencarnatório. Nesse planejamento, nós vamos receber, olha, você vai ser médium. Ou você não vai ser médium ostensivo. Isso faz parte desse combo, né? Que a gente recebe lá. Então, a 434. As faculdades de que goza o sonâmbulo são as que têm o espírito depois da morte. Então, as faculdades que goza o sonâmbulo. As faculdades que ele possui durante o transe mediúnico, durante o transe sonambúlico. São as mesmas que têm o espírito depois da morte? São as mesmas quando o espírito retorna ao mundo espiritual? E a espiritualidade nos responde: somente até certo ponto. Pois cumpre se atenda à influência da matéria a que ainda se acha ligado. Porque não é o fato, não é porque desencarnamos, não é porque morremos que desencarnamos. É verdade. Né? Então, essa ligação com a matéria ainda vai nos atrapalhar e muito. Impedir um pouco, né? Então, é por isso que a espiritualidade responde somente até certo ponto. Ou seja, né, Célia, o sonâmbulo, ele vai ter um acesso maior do que num sono normal aos arquivos, arquivos passados, né, do mundo espiritual. Só que limitado. Não é igual como se ele estivesse desencarnado, porque ele ainda está preso à matéria. Aquele fio de prata, a gente sabe que ainda está lá. Então, ele ainda está preso à matéria, ele tem essas limitações. E a pergunta de Kardec, ela tem uma... Desculpa, Kardec vai falar que tem uma razão de ser. É claro que tem, né? Mas quando Kardec pergunta, são as mesmas que têm o espírito depois da morte? Porque a gente sabe que quando livre desse corpo, desse envoltório material, as nossas capacidades se ampliam. Exatamente. Mas aí a espiritualidade nos diz que cumpre se atenda à influência da matéria a que ainda se acha ligado.
Perfeitamente. Então, tem a diferença entre a morte e o desencarne. É exatamente o que a gente sabe, né, Célia? No desencarne, a liberação é total. Total. O espírito gradativamente vai tendo acesso a todas as informações de vidas passadas. Aqui no sonambulismo, ele fica limitado, porque ele não desencarnou ainda. Ele tem acesso, mas um acesso ainda limitado. Nós vamos... Vai dar tempo para mais uma? Acho que dá, Eu né? acho que a 435, né, Célia? É uma grande, né? A gente está a menos de 2 minutos do nosso final, do nosso encontro dessa segunda-feira. Vamos parar, então, hoje por aqui e retornamos na próxima segunda-feira dando início à questão 435. Isso. Não é isso? Então, meus irmãos, mais uma vez, queremos agradecer a todos vocês por estarem aqui conosco, participando e colaborando com a gente, né? Nesse estudo que, como a Célia disse no início, é fundamental para que a gente possa fazer essas modificações no nosso dia a dia, no nosso comportamento, na nossa vida, na nossa forma de pensar, de agir, de falar. A gente se pega, já falamos isso aqui, muitas das vezes percebendo que a gente já deixou de pensar, de falar e de fazer determinadas coisas que no passado, recente, era muito comum para nós. Nessa encarnação. Quanta Quanta coisa nós já deixamos. Não, isso aí eu não quero mais. Não, isso aí eu tô abrindo mão disso. Já deixamos de fazer, né, Célia? Por conta desses entendimentos. Então, que a gente possa estar cada vez mais unidos nesse poder de Deus, desses ensinamentos que Jesus nos trouxe, que tenhamos uma semana de muita paz, muito entendimento, muito crescimento espiritual, que possamos refletir sempre nas dúvidas, fazermos aquela pergunta clássica: como é que Jesus faria, o que Jesus faria, o que Jesus pensaria, o que Jesus falaria sobre este assunto? Se nós tivermos essa preocupação de, a cada dúvida que tivermos, colocar esse questionamento, o que Jesus faria, e tentarmos fazer exatamente o que ele faria, e nós sabemos, temos esses conhecimentos na nossa tela mental, na nossa consciência, essas leis divinas, nós vamos começar a errar um pouco menos. Que Jesus, então, nos abençoe, nos proteja sempre e nos dê muita paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.